O que que é a revisão da vida toda? O que seria a revisão da vida toda, né? Uhum. A revisão da vida toda, basicamente, seria o direito, né, do trabalhador que já estava vinculado aí, né, já vinha pagando o INSS antes de 1999, antes de novembro de 1999, dele incluir os salários de contribuição dele, ou seja, às vezes que as contribuições, né, os salários dele, no cálculo da aposentadoria dele, daqueles períodos que não foram incluídos. E quais são esses períodos que não foram incluídos? Normalmente, tá, das pessoas que se aposentaram aí nesse novembro de 99, só veio se calculando os salários de julho de 94 para frente. Ou seja, e a pessoa começou a trabalhar em 1980, 1985, 1970, por exemplo. Não. Esses salários anteriores a julho de 94, normalmente eles não são incluídos no cálculo do benefício, né, daquelas pessoas que se aposentaram aí depois de novembro de 99. E aí, o que que é a revisão da vida toda? É a inclusão dos salários anteriores a julho de 94 no cálculo da aposentadoria dela. Isso daí, muitas das vezes, faz com que o benefício aumente, entendeu? Por quê? Porque muitas das vezes essa pessoa que não tem esses salários incluídos antes de julho de 94, lá atrás, 1980 até 1990, por exemplo, ela trabalhou numa empresa, né, e ela foi galgando, né, novos, né, postos dentro do próprio trabalho, no plano de cargo e salário foi subindo, e aí chega, por exemplo, em 1990, a pessoa vai lá e é demitida. Ela vai recomeçar do zero numa outra empresa. E aí, às vezes, ela é demitida de novo. Aí, os salários depois de 94, às vezes, são menores do que os salários antes de 94. Detalhe, esses salários antes de 94 não foram incluídos no cálculo. E aí, o que acontece? O benefício dele fica menor. Uhum. Então, a revisão da vida toda visa buscar isso, visa buscar a inclusão dos salários anteriores a julho de 94. É basicamente isso, tá? Assim, de uma forma simplificada. Uhum. Claro que a gente tem que tomar alguns cuidados com isso, né? Não sei se alguma pessoa poderia perguntar, mas tudo bem, sempre é favorável essa inclusão dos salários antes de 94? Não, nem sempre. Por isso que é Isso eu ia te muito perguntar. importante, primeiro, buscar um advogado de confiança, né? E a pessoa vai buscar esse advogado de confiança para se orientar. E também e esse advogado ele tem que estar sempre calcado com base em um cálculo, né? Um cálculo previdenciário. Para quê? Para que, com base nesse cálculo previdenciário, ele possa tomar a decisão de se vai realmente entrar ou não com esse pedido de revisão. Porque imagina você entrar com um pedido de revisão para o benefício da pessoa, em vez de subir, cair. Que pode acontecer. Sim. Pode sim. A E cada revisão, caso, né? Avaliar cada caso, a né? revisão da vida toda não é para todos. Nós estamos trabalhando lá no escritório exaustivamente, porque desde quando começou o STF a julgar a revisão da vida toda vez que passa na televisão, né? Então cai tá na boca do povo. Sim. Então a gente recebe muita ligação e muitos casos lá para análise. Do julgamento e para cá, então, a gente não para. Diariamente a gente faz revisão para a vida toda lá. E não são todas que a gente orienta para seguir com o processo. Exatamente. Porque realmente tem que só depois de toda a avaliação e com cálculo que a gente verifica se a pessoa se é benéfica ou não. Então, deixa eu só fazer uma pergunta. A pessoa que está em casa, acho que eu me enquadro, vamos pensar no que o doutor Rogério está falando, no que a doutora Pamela está falando. Como que ela pode chegar, ela marca com vocês, chega, como é que faz? O que que ela reúne para poder levar logo para vocês? A primeira coisa, para se enquadrar, ela tem que ter trabalhado antes de 94, né? Isso aí. Primeira coisa, ela tem que ter trabalhado antes de 1994. Carteira assinada? Carteira tudo direitinho, né? assinada, contribuição. Desculpa, falei errado, e você perguntou muito bem. A pessoa tem que ter contribuído para o INSS de alguma forma. Se foi trabalhando de carteira assinada, se foi como autônomo, pagando autonomia, tá? Ela tem que ter contribuído antes de 94. Primeira coisa é essa. Opa, contribuiu antes de 94. Aí o segundo facão, digamos assim, que passa para ver quem tem direito são os aposentados até 90 São de julho as pessoas que se aposentaram entre entre novembro de 99 até novembro de 2019. 19. O marco se aposentou até novembro de 2019. Ou seja, Marcela, o primeiro corte que deram ali de requisito, a pessoa tem que ter contribuindo para o INSS antes de 1994.
tá? Uhum. O segundo corte para ver se ela tem direito também a tentar a revisão. Se ela se aposentou até novembro de 2019, Uhum. tá? Está dentro desses 2 requisitos? Opa, já pode ligar para a gente já lá para o escritório, agendar um horáriozinho e aí a gente vai passar para a lista de documentação para a gente realmente verificar. Aí já tem direito, a gente vai verificar valores, se vale a Sim, se pena vale a pena ou para a não. pessoa ou não. Normalmente a gente pede o quê? A carta de concessão, entendeu? Uhum. A carta de concessão ela é necessária para isso. O CNIS, que é o Cadastro, né, de Informações Sociais, ou o extrato previdenciário, enfim, tem muitos nomes, mas você pode Uhum. chamar de CNIS, né, muito conhecido como CNIS. A carteira de trabalho às vezes é importante, porque muitas das vezes, pouca gente sabe disso, e aí agora vem uma dica até para advogados também, que é o Legal. seguinte, o CNIS ele não contempla alguns salários antes de 82. Antes de 82, você vai ter que pegar a informação do salário da Dica de pessoa ouro. na carteira de trabalho. Então a gente precisa da carteira de trabalho. Só que Né? e aí o que acontece? Por exemplo, quando é contribuição individual, antes de 85 também não está. Se o cara pagou no carnê, por exemplo, então não vai estar. Então é importante separar essas documentações principalmente, né? Claro, se a pessoa tem aquela discussão assim, não, aqui no meu CNIS o salário não está batendo com o que eu Não tá recebia, igual. aí a pessoa vai ter que também ter o contra-cheque e outros elementos que Contra-cheques. comprovem que o que está averbado no CNIS está errado, entendeu? Uhum. Então esses são os documentos assim Básicos. básicos para a gente poder fazer uma primeira análise, uma análise prévia. E aí aqui eu volto novamente aos requisitos que a Pamela falou. Bom, primeiro, tem que ter contribuição antes de julho de 94. Segundo, tem que ter se aposentado a priori aí entre novembro de 99 e novembro de 2019. Pessoal 50 a mais. É isso aí. Não é? É. Não é Mais ou isso? menos Mais ou É menos isso isso. aí, 50 esse mais, público, 60 né? 60 a mais, mais, esse não é? pessoal que já está Isso aí. aposentado. Isso aí. Assim, vai existir uma exceção, tá? Eu vou dizer sobre essa exceção. Tem pessoas que vão poder se aposentar agora em 2023 e que vão também se beneficiar dessa revisão da vida toda. Podem acabar se beneficiando. Uhum. São as pessoas que tiverem adquirido o direito, o famoso direito adquirido. Uhum. Conseguir direito adquirido até novembro de 2019, eu vou poder também, talvez, fazer uma revisão. Porque a gente falou já aqui que um dos requisitos é a pessoa que tenha se aposentado já até novembro de 2019. Mas ele, como advogado especialista em previdenciário, ele já tem uma fuga ali Sim, para a sim. pessoa que, mesmo que não se aposentou lá até novembro de 2019, já tinha direito de se aposentar em novembro de 2019. Essa que Esse é o pulo do gato, o na pulo verdade.